Começamos o programa com uma imagem incrível desse lago artificial de 450 hectares, localizado no destino escolhido para o Retratos de hoje, a cidade de Siderópolis. A construção da barragem inundou toda essa área, onde antes ficava a comunidade de São Pedro. Hoje, outro santo dá nome ao rio. A Torre da Capela é um pontinho de uma história submersa no sul do estado. Esse é o Retratos de Santa Catarina sobre Siderópolis, que começa com a história submersa da comunidade de São Pedro. Quando eu comecei a estudar mergulho, tinha uma coisa que me movia, que era descobrir o que acontecia por baixo d'água, nos lugares mais interessantes que eu ia. E a igrejinha é um dos lugares mais interessantes que eu fui, que eu disse assim, caramba, o que acontece ali embaixo? Aí eu fui na internet procurar vídeo e não tinha nada. Não tinha nenhuma documentação de como era e tal. E aí eu falei com o Dr. Caleb, que é o meu parceiro de mergulho, que é o mergulhador profissional, e disse, Caleb, vamos. Aí nós começamos, lutamos, conseguimos a autorização da Casan, tivemos o apoio do prefeito de Siderópolis, né, o alemão, para conseguir ir lá, porque é um esforço grande também deles liberar. E quando a gente conseguiu, nós montamos uma expediçãozinha. Então nós estacionamos o equipamento a 300 metros da igreja, na margem mesmo. Montamos o equipamento, descemos as pedras ali da encosta e fomos por baixo d'água até a igreja. Tinha uma visibilidade de uns 3 metros, assim, então tu conseguia ver, eu conseguia te ver bem, mas eu não conseguia ver nada 1, 2 metros para trás de ti muito bem. E mais ou menos é a visibilidade que se tem ali. No caminho a gente viu vigas da comunidade que existiu ali, da comunidade de São Pedro, né, que existiu ali. Nós vimos algumas vigas, nós encontramos um chinelo, por exemplo, bem no meio da lagoa, então provavelmente era muito antigo. Até que a gente chegou na igrejinha propriamente, onde aí sim a gente teve uma experiência muito bonita. Assim. Você entrar numa estrutura humana debaixo d'água é uma sensação muito mágica, porque é como se você estivesse indo para um outro mundo, assim. Então você vê uma igreja, mas não é uma igreja embaixo d'água. Então nós entramos debaixo dos arcos, estava tudo bem preservado ainda, a porcelana dela está ali intacta. Nós conseguimos inclusive entrar num pequeno alçapãozinho que tinha e entrar no segundo andar da torre, que fica meio submerso e meio para fora. Então lá no documentário vocês vão ver, inclusive tem uma janelinha assim que dá para ver o local onde ficaria o sino. Foi muito gostoso. A ideia de deixar o campanário da igreja foi de um morador da comunidade. Foi um momento, né, muito difícil para a nossa comunidade, né, sabendo que a comunidade de São Pedro ia desaparecer, né, com a formação do lago. Aí o que a gente questionou, né, vamos deixar aquela torre de pé ali para ficar um ponto de sinalização, né, que ao redor dessa torre da igreja, ali tinha muitas famílias que moravam. Né. Aí como que o turista vai chegar ali, vai dar um ponto de vista, olha, lá moravam meus parentes, lá morava a família tal, se não tivesse a torre. Né? Então foi uma ideia nossa, né, da coordenação, da presidente, dos presidentes. Né? Chegamos na hora certa, né? Quando a S90 estava com o braço erguido para derrubar, nós chegamos, né, de manhã cedo, né? O corpo da igreja já tinha derrubado, só faltava a torre. Ele disse, não, a torre vamos deixar ali. Eles, não, mas a torre, se deixar ali, vai cair. Eu disse, não, essa torre vai durar muitos anos, eu disse, vai morrer muita gente antes que essa torre vai cair aí. E tá, graças a Deus está ali até hoje, né, como um ponto de visão, né, um ponto de turismo, né, e ao redor dessa torre, então era onde as famílias se encontravam, né, todo fim de semana, uma vez por mês, missa, festas. As águas calmas da barragem do Rio São Bento movimentam há 6 anos o Festival da Montanha, um dos eventos do Rotas do Aguaí, primeiro roteiro catarinense em torno de uma unidade de conservação. Durante os dias do festival, a barragem do rio vira cenário de competições. Stand-up, caminhada e cavalgada são algumas das atividades que atraem atletas catarinenses e de outros estados. O Festival da Montanha ele é um evento que ele tem como objetivo fomentar o ecoturismo no entorno da Reserva Biológica do Aguaí, trazendo turistas para nos visitarem, poder aproveitar esse belo cenário entre montanhas e vales, o lago da barragem do Rio São Bento em Siderópolis, e com uma proposta de fomentar as comunidades, né? As pousadas elas ficam lotadas com os visitantes, e fazer com que as comunidades entendam que a geração de emprego e renda possibilita a conservação da reserva. Então são coisas que a gente vem agregando e que acabam fazendo com que a gente tenha um mix de atividades para oferecer. Aqui a gente consegue fazer o stand-up dentro da barragem, a canoagem, tem atividades de cavalgada, atividades de cicloturismo, caminhada, escalada, e tudo isso em harmonia com a natureza.
e gerando emprego e renda para as comunidades. E o Festival da Montanha não tem esse nome à toa. Siderópolis fica às margens da Serra Geral. O relevo acidentado é composto por diversos cânions de até 1.200 metros de altitude. As muitas espécies de plantas e animais levaram à criação da Reserva Biológica do Aguaí. Ela foi criada em 1983 devido aos atributos da biodiversidade dessa região, né? A unidade ela está localizada na encosta aqui da Serra Geral, pegando 4 municípios. Um dos municípios é o Siderópolis, onde nós estamos agora, né? E sob a administração do IMA, essa unidade de conservação, então, busca proteger a biodiversidade, a fauna, a flora, os recursos naturais, principalmente os recursos hídricos, que é muito importante para a nossa região. E em cima dessa proteção, então, a gente tem algumas ações, né? Monitoramento, fiscalização, educação ambiental, turismo, né? Também a questão de ecoturismo, turismo de aventura. A riqueza da fauna da reserva levou à criação também do Instituto Felinos do Aguaí. O Instituto Felinos do Aguaí ele foi idealizado pelo fotógrafo Junior Santos em 2006, quando ele encontrou uma pegada de uma onça parda aqui na reserva do Aguaí. E aí nós, com alguns colaboradores, encaminhamos essa pegada para identificação, e aí chegou essa pegada ao biólogo Peter Grauschau, que é um dos pioneiros aí em estudo de felinos no Brasil. E aí ele confirmou que a pegada era de uma onça parda e então incentivou a gente criar esse projeto nessa área protegida. E desde então a gente vem então desenvolvendo ações que buscam promover a conservação dos felinos silvestres que estão ameaçados de extinção nesse território. Aqui nós temos 5 espécies de felinos. Então nós temos a onça parda, nós temos jaguatirica, jaguarundi, gato maracajá e gato do mato pequeno. E todos eles estão em algum grau de ameaça nesse território. E o que a gente tem feito para promover a conservação? Quais são essas ações, né, dentro dos programas que nós temos? Então nós temos um programa de pesquisa e um programa de educação ambiental. E aí dentro de cada programa a gente tem vastas ações que a gente busca desenvolver. No programa de pesquisa nós temos monitoramentos contínuos com armadilhas fotográficas. Nós trabalhamos também com radiotelemetria, que é uma tecnologia que busca, né, obter informações dos animais através de rádio colar, através de informações à distância. Realizamos expedições científicas e publicações científicas também para complementar todo esse trabalho, que busca então promover essas ações. E na parte de educação ambiental, a gente também tem aqui na reserva, no entorno da reserva, um centro de educação ambiental, e aí a gente busca aqui promover palestras, né, educativas. Depois a gente faz trilha interpretativa com os estudantes na unidade de conservação. E temos esse ano também uma outra ação, que será um recinto de felinos silvestres, que já está pronto e que vai receber também estudantes para a gente trabalhar com a educação ambiental. Nas montanhas de Siderópolis fica um dos cartões postais da cidade, a Janela Furada e o Morro da Mina, a maior pedra de arenito para escalada do Brasil. A cidade é repleta de cachoeiras, a mais famosa delas é a do Bianchini, com 12 metros de cascata. Como você viu, o que não faltam são opções para quem gosta de estar em contato com a natureza. A pousada Fazenda São Lourenço é uma opção de relaxamento em meio à natureza. Funciona como um turismo de experiência, né? Onde a gente oferece o passeio e o contato com os cavalos, que são os principais animais da pousada, a ordenha das vacas, que nada mais é do que tirar o leite delas, como faziam nossos antepassados, né? Colher os ovos das galinhas, alimentar os terneirinhos, conhecer outros locais aqui da nossa região, produtores da região que produzem comida, o alimento artesanal da agricultura familiar, né? É realmente o turismo de experiência que a gente oferece. Nas pousadas e nos restaurantes da região fica fácil perceber as raízes culturais dessa gente. Falando em comida típica italiana, nós viemos até o restaurante Somariva experimentar a clássica galinha ensopada com polenta. Tem o macarrão, né? Tem o nhoque, tem a polenta, a fortaia, como está na mesa, né? Não é qualquer farinha que sai a polenta. Tá? A farinha é feita assim pelo moinho, né? Aqui dos colonos mesmo, do Périco mesmo, né? Então a gente já compra a farinha dele. E é tudo farinha assim feita mesmo para os moinhos mesmo colonial, como se diz.
Falando em raízes italianas, outro ponto que escolhemos para visitar é o monumento ao gemelágio, que sela o pacto de parentesco entre os imigrantes e a sua terra de origem, o Vêneto. A imigração italiana no sul de Santa Catarina, notadamente nas regiões de Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, tem origem na chamada região do Vêneto, norte da Itália. Províncias de Belluno, Treviso, Bergamo e propriamente a origem de tudo que é Veneza. Esse pessoal foi arregimentado pela então colônia Companhia Angelo Fiorita, fundada no Rio de Janeiro em 1877 e que tinha comprado 30 mil hectares de terra aqui no sul catarinense em 1890. Esse Angelo Fiorita contrata Michele Napoli como diretor-geral da empresa, contrata Federico Selva, um engenheiro e agrimensor da Itália, e começa então a fazer todo o esquema de abrir estradas, fazer chamadas loteamentos, com os nomes já garantidos para o pessoal da Itália que viriam já ficar atraídos também. Então, antecipadamente, desde dezembro de 1890 até março, abril de 1891, quando se conclui toda a infraestrutura, Federico Selva colocou os nomes Nova Belluno, Nova Treviso, Nova Veneza e a terra onde ele nasceu no norte da Itália, a cidade de Belvedere, que hoje pertence a Uruçanga, que também era uma sede. E para a seção aqui de Siderópolis, que na época então se chamaria Seção Estrada para Uruçanga. Tem todas as famílias que aqui, às minhas costas, no Monumento do Imigrante, tem o nome das famílias em acróstico e placas de bronze muito bem confeccionadas, vamos dizer assim, por grandes e ilustres escultores. A Itália estava passando uma crise violentíssima, pobreza, não havia comida praticamente, as safras estavam todos morrendo, não havia nem a batata que o costumeiro podia fazer. Eles costumavam então matar as últimas criações, estavam simplesmente sem nada. Era fácil então o pessoal que ia, os chamados encarregados da CSN para visitá-los, fazer com que eles viessem. Eles vieram pelo porto de Gênova, na Itália, e pelo porto de Le Havre, na França. Esporadicamente, em 1905, vem mais umas 7, 8 famílias, são parentes dos que já estavam aqui estabelecidos e que dão toda a estrutura do município que nós temos hoje em dia. Deram o nome de Nova Belluno, que se transforma em distrito dia 13 de agosto de 1913, vai fazer 103 anos, transforma-se em distrito do município de Uruçanga. E que lamentável essa estrutura toda, pela chegada da CSN em 1941, o poder da CSN, o poder da estatal federal, chegando aqui, ela quer dominar o setor e ela consegue mudar o nome de Nova Belluno para Siderópolis. Siderópolis não é nada de cidade dos astros, cidade do ferro, cidade da metalurgia, é cidade da Companhia Siderúrgica Nacional aqui instalada. O poder federal foi violentíssimo. A chegada da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, marca um fato determinante da história de Siderópolis e de toda a região sul catarinense: a exploração do ouro negro, o carvão mineral. A abundância era tanta que não foi preciso construir minas subterrâneas, bastava raspar o solo e colocar o carvão nos caminhões. Para aprimorar mais ainda, em 61 trazem a Marion 7800, um monstro, significando o poder de 10, 15, 20 outras máquinas escavadeiras. E ela simplesmente detona todo o meio ambiente da região. Tudo vai para o espaço. E a cidade perde muito do verde em nome da riqueza do carvão. Com respeito à Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, ela tinha chegado até Criciúma e com o poder da CSN tinha que ter um braço ferroviário para escoamento da produção. E antes ela ia de carros de boi para a Estrada de Ferro de Uruçanga, subindo essa estrada aqui, o carro de boi atrás do outro com a produção. Extremamente dispendioso, uma matança contra os bois na época. Aí vem a chamada estrutura da Estrada de Ferro, antigamente chamava-se Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, hoje é Ferrovia Teresa Cristina. Em 1944 começa a construção do túnel. Ele demora 3 anos e meio, aproximadamente, e a inauguração só em julho de 47.
O túnel da ferrovia Teresa Cristina, com 358 metros de comprimento, continua ativo. Hoje é um patrimônio cultural de Siderópolis, que lembra os tempos em que a cidade era conhecida como Princesa do Carvão. Uma curiosidade são as histórias de terror que tem o túnel como protagonista. Moradores locais dizem ver fantasmas dos índios choclens que foram assassinados no local. Tem estudiosos que dizem que talvez tenham sido mortos aqui em torno de 2 a 3 mil indígenas e é um negócio abafado. Talvez ali existem grotas que podiam ter sido utilizadas como túmulos dos choclengs, que se chamavam de botocudo também, né? E que o pessoal que estava fazendo esse trajeto disse que via algumas fantasmas. O pessoal, eu acredito que no meio daquela escuridão que eles trabalhavam, qualquer coisa, qualquer fogo fato, qualquer claridade mais diferenciada aqui da cidade, devia causar muito pavor. Então, você vai construindo histórias que viram lendas. A partir da década de 80, o sonho do carvão inesgotável começou a acabar e foi preciso pensar em outras atividades econômicas. Hoje, a agricultura é o principal destaque do município. Cultivos como feijão, milho e tem a banana como principal produto. Hoje, o município é o segundo maior produtor de banana do estado. A Feira da Agricultura Familiar, criada em 2014, surgiu para atender a demanda das merendas escolares do município. 100% orgânica, é hoje um diferencial da cidade. Foi montada uma cooperativa, que é dos produtores rurais, né? Aí veio a parte de criação de agroindústria, produção. Aí foi criada toda essa parte, depois aí veio a parte onde nós vamos vender os produtos. Aí foi onde que surgiu, que foi criada a feira do município. Pode ver que a nossa feira hoje ela é bem diversificada, né? A gente tem a parte de hortaliça, panificado, flores, frutas, e a parte de salame, queijo, embutidos ali. Então tem a parte de peixe, pescado, filé de tilápia, né? Que é um carro-chefe também hoje. Diferente da maioria das cidades, onde o êxodo rural é um problema, em Siderópolis muitas pessoas retornam para viver da agricultura. É um município onde as pessoas gostam de viver, as pessoas, é uma cidade pequena, as pessoas se dão bem. Fizemos um trabalho aí, já estamos quase se despedindo, mas fizemos um trabalho aí de integração do interior com a nossa sede aqui, onde foi muito bacana. As pessoas hoje estão indo morar no interior, ao invés de ir, o pessoal do interior vem morar na cidade. Então isso é o êxodo rural também. Mas o mais importante de tudo é que eles sejam felizes onde eles vivem. Isso que é importante. E me sinto muito honrado de estar ao longo desse tempo todo aí como nosso gestor do município e com o resultado que a gente está entregando para a população e que nos orgulha também. Porque isso vai ficar perenemente, por muitas e muitas décadas, e talvez um século. Nossa região é muito forte e, coincidentemente, no entorno de Siderópolis também nós temos pontos turísticos religiosos, eventos grandes, e Siderópolis também é contemplado com isso, né? Nós temos o Santuário Nossa Senhora de Fátima, nós temos igrejas centenárias, tudo dentro desse roteiro, no interior, ou seja, na cidade. A nossa igreja de Santa Bárbara no Fiorita, uma igreja de madeira também, tem uma história belíssima. Então tudo isso contempla também para o turismo religioso. Como você viu, Siderópolis fica no coração das cidades colonizadas por imigrantes italianos. E nós mostramos para você uma cidade repleta de atrativos e belezas naturais. Nos despedimos do Retratos com um convite. Acesse também o link do Retratos de Santa Catarina sobre Nova Veneza, que fica a apenas 10 quilômetros daqui. O programa de hoje está acabando. Eu espero você em mais um Tesouro Catarinense. Até lá!